Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Vamos continuar aí analisando o livro de Apocalipse. E agora que nós estamos analisando algumas palavras no Apocalipse determinantes para esse livro, como breve, o tempo está próximo, muito perto, logo ali, ou seja, uma proximidade temporal que as profecias deste livro se cumpriu naqueles dias. E nós não temos encontrado, por incrível que pareça, nada que passe do ano 70. E muito menos, não é 1970 não, irmão, é DC, tá bom? Depois de Cristo, um ano 70 depois de Cristo. E muito menos para os dias de hoje. E se hoje você quiser entender um pouco mais, continue conosco até o fim dessa mensagem, que eu tenho a certeza que você vai se surpreender. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aquele convite que já é nosso aqui, para que você se inscreva, já deixe seu like, compartilhe as mensagens nas redes sociais que vocês estão inseridos, que vocês pertencem. Comentem à vontade, tá legal? Se você quiser que essa plataforma aqui te avise, é só você tocar o sininho aí, tá legal? Vamos à cereja do bolo? Então vem pra graça que eu te explico. Vamos ver um exemplo do que é breve e longo na Bíblia em relação às questões escatológicas? Vamos lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 diz, olha só o que o anjo fala a João. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então o anjo diz a João aí, olha, não seles a palavra desta profecia, porque o próximo está próximo. Então como entender isto aí para 2000 anos, irmãos? Como entender que uma palavra dessa, do texto que vocês estão lendo, porque próximo está o tempo? Como entender que esse próximo está tão distante assim? Tem algum problema aí, não tem? Irmãos, na cultura judaica, que é o que estamos analisando em questão no livro de Apocalipse, e não uma cultura de mistura, deixa eu voltar aqui, depois eu boto de novo esse versículo aí, que é interessante para essa mensagem. Se nós formos analisar, a Bíblia, ela trata de uma cultura, e a cultura é a cultura judaica. Não é uma cultura de misturas. Eu falo do que a Bíblia fala. Eu falo o que a Bíblia entende ser aquele assunto. Irmãos, a Bíblia toda, ela gira em torno da cultura judaica. Sim ou não? Então, eu não posso usar um exemplo, né? Eu não posso usar, por exemplo, a cultura grega para entender o que significa selar. Concordam comigo? Eu não posso usar a cultura de nenhum teólogo de hoje, por mais capacitado que este seja, porque nós estamos tratando de Bíblia. E tratar de Bíblia é tratar com a cultura judaica antiga. Não é nem a cultura moderna, porque já modificou tudo. É a cultura judaica antiga. Então eu não posso achar que a cultura do pastor Godofredo ou a cultura do padre Tuninho, com todo respeito, sejam válidas acima das escrituras, quando se trata de cultura bíblica. Então eu tenho que consultar a cultura judaica antiga para entender aquilo ali. Aí eu pergunto para vocês, a cultura judaica antiga, o que você tem a me dizer sobre a questão de selar profecias? Você pode me dizer? Então eu encontro isso aqui, olha, presta atenção. Tá aqui, ó. Tá ali. O ato, isso aí é cultura judaica, irmãos. Isso aí está dentro do compêndio bíblico. Você pode procurar qualquer livro hoje que trate da cultura judaica que vai falar isso aí, olha. Tá escrito, o ato de selar ou não selar uma profecia pode indicar o tempo de seu cumprimento, sendo que a ação de selar indica que as profecias são reservadas para o futuro. Atenção, selar, as profecias são reservadas para o futuro, enquanto a ação de não selar indica que as profecias são relevantes para o momento presente. Então veja o que a cultura judaica está me respondendo. Eu não fui a nenhum pastor, a nenhum teólogo, com todo respeito a um padre. Não, eu fui dentro da palavra, que é a cultura judaica, procurei o quê? Deixa eu ver o que significa a cultura judaica, o que significa selar dentro da cultura judaica. Aí eu peguei isso aqui, olha aí. A ação de selar indica que as profecias são relevantes para o momento presente. Vocês estão entendendo? Porque pode, aí tem a palavra lá em cima na primeira parte, diz que o ato de selar ou não selar, uma profecia pode, tá? Então, por que esse pode aí pode indicar e não indicar indiretamente? Por causa do seu contexto. Então nós temos que analisar o contexto ao qual
essa palavra está inserida. E no caso aqui do selar, está se referindo à questão de tempo. Tá? O contexto que nós estamos analisando é o selar em relação a tempo. Porque em outro contexto, que é usado selar e não selar, pode significar a autenticidade da profecia e que não se aplica neste caso. Vou botar de novo Apocalipse capítulo 22, versículo 10, para que vocês... já está aí, né? Não está não. Deixa eu botar aqui de novo, Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Está aí. E disse-me, não seles. Por quê? Porque próximo está o tempo. Então, se João, irmãos, recebeu essa ordem, era porque a profecia de Apocalipse iria se cumprir em breve, e não distante, depois de mais de 2000 anos. Agora vamos ver a profecia em Daniel, que é a mesma questão escatológica, sendo que recebeu uma outra ordem. Vamos ver, Daniel capítulo 12, versículo 4. Olha só que incrível. Olha o que diz o texto. O anjo, né, também a Daniel, parece ele fala assim, tu, Daniel, encerra estas palavras e sela. Atenção para essa palavrinha Shatan, que é em hebraico, tá? Quer dizer sela. Este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Irmãos, os dois versículos, eles nos oferecem uma informação especial, além da análise gramatical, tá? Apocalipse, capítulo 21, versículo 10, é uma verdadeira antítese. O que é isso, André, antítese? Irmãos, são textos que nos oferecem uma apresentação de ideias opostas, ou seja, Daniel 12,4 está falando para selar, Apocalipse capítulo 22, versículo 10 está falando para não selar. Um quer que cele e o outro não cele. Isso é uma antítese, tá? Que eu estou mostrando para vocês. A profecia de Daniel, selada, atenção, ela foi selada, não foi? Ela teve o seu cumprimento, cerca de 500 anos depois de ser proferida. E ela se cumpriu juntamente com a de João. Só que Daniel é antes de João, então conta-se 500 anos. Agora, irmãos, se o livro de Apocalipse não deve ser selado, porque o seu cumprimento está próximo. Não há como se referir a um tempo futuro distante, 2000 anos, irmãos. Não tem como. O natural seria considerar que se uma profecia selada, aí que está escrito em Shatan, de Daniel 12,4, levou cerca de 500 anos para ser cumprida, uma profecia não selada deve necessariamente ser cumprida em um tempo muito menor. Sim ou não? Claro que é. Por quê? Porque estamos tratando de um livro chamado Bíblia. E nós temos que resolver os conflitos que a Bíblia nos apresenta, pegar as suas partes mais obscuras e as partes mais claras. Então o que eu fiz aqui? Eu trouxe uma antítese de Daniel capítulo 12, versículo 4, com Apocalipse capítulo 22, versículo 10. E nos deu, além dessas informações gramaticais, nos mostrou o tempo da profecia que mandou selar. Por que Apocalipse é diferente? Então nós estamos tratando de um livro chamado Bíblia. Se eu não fizer isto, se eu não me acercar deste cuidado, vai acontecer igual aconteceu com o sistema religioso. Porque lá o que acontece? Um puxou para cá, outro puxou para lá. E aí vira um caso de maluco. É o que nós estamos vendo em relação à questão escatológica deles, toda fragmentada devido ao dispensacionalismo. É isso que o cristianismo tradicional tem feito ao longo dos séculos, né? Com seus puxadinhos. E aí você encontra a igreja que chora, tem a igreja que ri, tem a igreja que fala línguas, a igreja que não fala línguas, a igreja que batiza assim, outras que batizam assado. Um verdadeiro, conforme eu falei, um samba de branco doido ou de crioulo doido. E isto, irmãos, agrava-se especialmente se nós somarmos as repetidas indicações de que o julgamento anunciado é iminente lá em Apocalipse, como temos feito neste canal exaustivamente. Quantas palavras que nós já analisamos aqui em relação à questão de breve, próximos, dias próximos, tempo do fim. Então, desta forma, o livro de Apocalipse indica tanto no seu início lá, no capítulo 1, versículo 1, como no último capítulo, no seu fim, no capítulo 22, que trata de assuntos de quê? De curto prazo, incluindo todo o conteúdo do livro nesse sentido. Então, entender Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, como eu botei para vocês, é importante. Por quê? Porque você sabe que todo o conteúdo de Apocalipse iria se cumprir
Em poucos dias. Por quê, André? Porque o anjo não mandou selar. Você tem um exemplo de selar na Bíblia? Eu já acabei de passar para vocês em Daniel. Ali o anjo manda selar e não passou 500 anos. Irmãos, já tem mais de 2000 anos. E hoje vocês sabem que muitas correntes teológicas do sistema religioso faz uma referência a um ponto presente em 1948. Eles anotam isso aí, em 1948 eles determinam como uma data-chave, um ano-chave para eles. Foi quando a ONU instituiu um pedaço de terra ali para que o povo de Israel pudesse voltar, que estava ainda na diáspora, rodando o mundo. Então eles voltaram à sua terra a partir de 1948. Então a partir dali eles começam a fazer um monte de contas. E todas elas deram errado até hoje. Tá me entendendo? Irmãos, e essa questão aí, tá, da volta da diáspora de Israel para a sua terra, isso aí é facilmente contestado, é facilmente criticado, como eu vou criticar agora, e nós podemos refutar isso aí. O contexto que nós estamos trazendo até esse momento, irmãos, presta atenção, meu querido, dentro desse contexto escatológico, tá? Presta atenção, nem Jesus, nem João tem problemas gramaticais, não tem, irmãos. Se Jesus e João quisessem enfatizar a iminência em relação a uma geração que existiria em um futuro distante como o de hoje, eles não teriam dificuldades em colocar dessa forma, irmãos. Não haveria problema nenhum. Porque não, imagina hoje, a geração de hoje não sofre influência dos romanos, não sofre influência dos judeus, não sofre. Irmãos, além disso, enquanto uma coisa é entender mal as construções gramaticais em passagens apocalípticas ou proféticas no livro de Apocalipse, outra coisa é entender mal Jesus ou João nas palavras introdutórias e claras como breve, como próximo, como logo, como o tempo está próximo. Então, irmãos, é impossível pensar nisto. A leitura natural de frases como o que deve acontecer em breve, ou então o tempo está próximo, é que os eventos que se seguem acontecerão em um futuro próximo, não em um futuro distante. E aí cria-se essa coisa toda breve, longo, curto, distante. Supor que Jesus estava mostrando a seus servos que o que aconteceria rapidamente aconteceria muito tempo depois é um mal entendido do significado simples e literal da linguagem, meus irmãos. As escrituras não podem ser trabalhadas com suposições. As escrituras têm que ser trabalhadas, interpretadas e entendidas com fatos. Mas não são fatos de hoje que o governo lá lançou, que a Rússia vai entrar, que os Estados Unidos não vai entrar, que a Coreia entrou. Não, irmão, é dentro da palavra. E os fatos que nós estamos exibindo aqui não é do pastor Onofre, com todo o respeito, não é do padre Julinho, com todo o respeito que vocês merecem. É Bíblia, pela Bíblia. Imagina se Jesus iria brincar com aquelas pessoas que passaram aquilo que passou. E hoje quem brinca com você não é eu que eu estou falando aqui. É o que o teu pastor fala. É o que o teu líder religioso fala. Isso não é mera conjectura, meu irmão. É certificado pelas declarações expressas do livro. Se há uma coisa que é explicitamente e repetidamente declarada no Apocalipse, mais do que qualquer outra coisa, é a proximidade dos eventos que ele prediz. Por isso que você deve perder o temor por esse livro, meu irmão. Porque aqui tem chaves que libertará a sua vida para sempre. Pergunte aos irmãos que hoje já têm esse conhecimento, se eles querem voltar lá na antiga igreja. Ah, André, mas lá tem milagres. Pergunta se eles querem voltar. Lá o pastor é legal, dá comida. Pergunta se eles querem voltar. Lá o pastor não dá dízimo, não pede dízimo. Pergunta se eles querem voltar. Não querem. Porque eles sabem que o que vocês vivem é um anacronismo, é algo fora do tempo. Então, o livro todo de Apocalipse é afirmado e reiterado repetidamente, tá? No início, no meio e no final, que as coisas contidas ali aconteceriam em breve. Irmãos, todos os que leem esse livro sabem que somos avisados de que o tempo está próximo. Está lá. Conversando com o irmão João essa semana, ele falou: André, isso aí que não batia na minha cabeça. Não entrava. Por que isso aí está dizendo que é breve, que é logo, é próximo? Então essas coisas, irmão, nós somos avisados. O Apocalipse está cheio disso. Palavras como as coisas devem acontecer em breve. Eis que venho sem demora. Ou então certamente venho sem demora.
E mesmo assim, na presença dessas declarações expressas e repetidas muitas vezes, a maioria dos intérpretes se sentiu à vontade para ignorar completamente as restrições do tempo de Apocalipse. E começaram o quê? A vagar. Começaram a vagar à vontade por eras, por séculos, considerando o livro como um compêndio de história eclesiástica, um almanaque de eventos eclesiásticos, políticos para toda a cristandade para o fim dos tempos. Mas, irmãos, isso não pode ser assim. Um fim dos tempos que nunca chegará. Não, o Apocalipse não pode ser tratado como um almanaque de eventos. Vamos ver. E ali, o vulcão. E agora é a outra pandemia. E é o governo aqui que lançou não sei o que. É o governo que saiu, que foi ocupado. É o governo que está e que vai ser. Então, irmãos, não é assim. Este foi um erro fatal e imperdoável. Negligenciar a definição óbvia e clara do tempo, tão constantemente dirigida à atenção do leitor pelo próprio livro. Fazer isto é tropeçar no mesmo limiar. Fazer isto é tropeçar no mesmo marco. Fazer isto é tropeçar no limite. E, consequentemente, essa falta de atenção viciou de longe o maior número de interpretações apocalípticas. E isso afetou todo o cristianismo até os dias de hoje. Por isso que eu falei, cada um faz seu puxadinho. Está entendendo, irmão? Irmãos, certamente pode-se dizer que a chave estava o tempo todo pendurada na porta de Apocalipse. Era claro, era visível para todos que tinham olhos para ver, era só ver. As pessoas às vezes falam, caramba, como é que eu passei tantas vezes, li a Bíblia tantas vezes e nunca me atentei a isso? Por que não prestou atenção? Foi na onda dos homens, os teólogos, os estudantes, as pessoas com má índole. Os homens tentaram arrombar a fechadura, ou forçar a porta, ou escalá-la de alguma outra maneira, e a chave estava lá nas Escrituras, tão simples e pronta para entrar, irmãos. Meus queridos irmãos, já analisamos várias profecias aqui. E normalmente as profecias, em sua estrutura, possuem o quê? Ela possui um cabeçalho, não é verdade? Onde o profeta ele é identificado. Se você for lá em Amós, você vai ver lá a profecia de Amós. O profeta é identificado. Também é atribuído aonde a profecia quer chegar, para quem ela foi direcionada. Não tem? Livro de Amós, profecia a tal. Está lá a mensagem de Deus dentro da profecia e também a quem a profecia é atribuída. Então, dentro dos livros proféticos, tem cabeçalho, onde o profeta é identificado, onde a profecia é atribuída, tem uma mensagem de Deus e também para quem é a profecia ali, para quem a profecia é atribuída. Isso está em todas as profecias bíblicas. Mas aqui, em Apocalipse, o homem se embananou. Ou sem querer, ou de propósito, não importa. Eu suponho que foi de propósito. Porque isso traz confusão. E confusão é bom para quem quer gerar o medo. Porque o medo gera escravidão. Por isso que você dá os 10% lá. O medo. Por isso que você vai lá. Medo de inferno. Por isso que você vai lá, porque tem que manter que Jesus está voltando. É por isso. Então, todas as profecias do Antigo Testamento, meus irmãos, têm um destinatário. Ela é bem identificada e isso é essencial para entendê-la adequadamente. E Apocalipse não foge a esta regra, está na Bíblia. Porque isto é uma cultura judaica, e não uma cultura para atravessar eras, séculos, pensamentos, conceitos ou filosofias. O tema, o enredo do Apocalipse de João, em outras palavras, sobre o que é o livro, está no início da profecia. E aqui eu paro, irmãos. Vamos ler o enredo do que se trata este livro. E eu falei que isso era a chave para se entender o Apocalipse. Talvez agora você passe a entender com mais propriedade. Está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Está aí a chave. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo.
O que esse texto está dizendo para nós, meus irmãos? Uma coisa muito simples. Está me informando aqui que o livro, ele está se apresentando como uma revelação de Jesus. Quem está sendo usado nesse livro foi um anjo, através de Jesus. E ele entrega a profecia a João. Nesse versículo aí, eu noto que o tempo do seu cumprimento está próximo. E João dirige esta revelação a quem? Às 7 igrejas da Ásia. Versículo 4. Versículo 4 vai nos indicar aí para quem é o destinatário desse livro. Está aí. As 7 igrejas da Ásia. Então está definido aqui, meu irmão. Uma revelação de Jesus que foi entregue por meio de um anjo a João. Notamos o tempo do seu cumprimento próximo. E João dirige essa revelação a quem? Às 7 igrejas da Ásia. Simples, 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 simples assim. Agora tem um detalhezinho aqui, irmãos. Embora não seja mencionado as profecias apocalípticas na Bíblia, não é mencionado isso, mas você entende que todas as profecias apocalípticas na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, tá, são sempre sobre um julgamento de um povo penitente. Então, está faltando esse detalhe aí em Apocalipse, saber quem é esse povo ao qual o julgamento está chegando. Então, até agora o que eu li aí só informou, faltou informar isso. Ainda não há indicação de quem são os destinatários do julgamento, certo? Porque as igrejas da Ásia não são o objeto da ira de Deus. Mas se nós formos um pouquinho mais na frente, meu irmão, se nós perseverarmos um pouquinho mais na frente, em alguns versículos aí, mais precisamente no verso 7, vamos descobrir quem é o objeto da ira de Deus. Vamos ver quem é o objeto? Está aí, ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos, atenção, as tribos da terra, tribos, terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmãos, aí está o objetivo, o objeto. E eu te pergunto, quem é esse objeto? É eu e você hoje? Claro que não. Quem usava essa figura de linguagem nas nuvens? Quem usava? Era o Senhor, né? Não é isso? Já tem passado aqui para vocês tantas passagens sobre a questão de nuvens, né? O Senhor vinha em seu julgamento. E ele está se referindo aí à morte do seu filho, do Messias. O julgamento seria em cima de quem matou o Messias. E quem matou Jesus? Logo, o objeto da ira seria Israel e Jerusalém. E isso não tem nada a ver com vocês hoje, meus queridos irmãos. Até para você que está assistindo essa mensagem, que pensa que é para você, não é para você. E isso aqui, irmãos, olha só, pegou até os soldados que o traspassaram. Sim, é verdade. Porém, não era com eles o problema de Deus. E essa frase aí, esse versículo, é uma réplica de Mateus capítulo 24, versículo 30. Vamos ler? É o último versículo dessa mensagem. Diz o texto: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra, tribos, terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqueles que leram isto, aqueles que ouviram falar disto, ou aqueles que ouviram diretamente da voz de Jesus, sabia o que Jesus estava falando. Hoje o sistema não sabe. Nós sabemos o que Jesus está falando. Então, nesta passagem, como lá em Apocalipse, né, estão lá e são as 12 tribos de Israel, tribos de Israel, e a terra, no caso a terra aí, ela é Gé, que nós temos falado que é a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Israel. Então,
a quem estava sendo direcionado Apocalipse? Ao povo de Israel e não você. Então, irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem, um tremendo estudo para guardar para toda a vida, porque isso, conforme eu falei antes, você não encontrará em qualquer esquina do Brasil. Pelas esquinas do Brasil, o que você vai encontrar é um descontexto, um local chamado igreja, que usa um descontexto bíblico, que usa um anacronismo, e que esse anacronismo tem envolvido a humanidade em medos permanentes por 2000 anos. Mas o Senhor está lhe convidando para você abrir os olhos. Não sou eu não, vai para a Bíblia. Não sou eu não, eu sempre digo isso. Irmão, não sou eu não, é a Bíblia. Está te convidando para abrir os olhos. Então, abençoados, querido, mais uma vez, muito obrigado a todos aí que assistiram essa mensagem até agora. Fiquem conosco, aguardem aí, vamos trazer mais informações aí sobre o dia da ira do Senhor. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos anunciar.